noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Vamos continuar adorando ao Senhor agora, enquanto a palavra de Deus será exposta nessa noite para a nossa edificação. Nós continuaremos em espírito de adoração, como ouvintes da palavra e, na sequência, praticantes da mesma. E dando sequência à série do mês de fevereiro, que tem o título O Desafio Continua, nós já estudamos aqui em domingos passados. O primeiro tema foi desafiado a testemunhar. Semana passada falamos do tema desafiados a perdoar. Hoje vamos meditar sobre o tema desafiados a socorrer os necessitados. E, se Deus permitir, encerrando no próximo domingo, nosso irmão Anderson ministrará o tema desafiados a fazer discípulos. Eu quero convidar a igreja a que abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 25 até o verso 37. Lucas, capítulo 10, versos 25 na verdade, nós vamos ler um pouquinho antes, é aqui mesmo, do 25 ao 37. Lucas 10, 25 a 37. Ao longo desses primeiros 2 meses de 2023, nós estamos expondo algumas parábolas, fizemos isso na escola dominical em classe em conjunto, e já trabalhamos outras passagens também das parábolas de Jesus, e nessa noite, mais uma vez, aprenderemos uma nova lição, ou a lição que não é tão nova assim, porque já a conhecemos, mas o Senhor quer nos desafiar a praticarmos essa mensagem. O Evangelho segundo Lucas, então, capítulo 10, a partir do verso 25, nos diz assim, leiamos a uma só voz. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Dois destaques que eu quero fazer inicialmente nesse texto.
o final do verso 29, onde o intérprete da lei, ele faz uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E o final desse texto, que é o final aí do verso 37, quando Jesus se dirige a esse mesmo intérprete da lei, depois de contar a parábola do samaritano, dizendo: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra que é linda, maravilhosa, eficaz, e ela é que nos alimenta, ela é que nos ensina por onde devemos seguir, foi lida mais uma vez agora em culto, em adoração ao Senhor. Ilumina-nos com o Teu Santo Espírito, ao Teu servo, para expor as verdades do Senhor nesse texto. E a Tua igreja reunida aqui, ó Deus, para entender os ensinamentos do Senhor. Queremos de fato, ó Deus, sermos desafiados pelo Senhor, a entendermos que também temos esse ministério, o ministério de socorrer os necessitados, aqueles que estão entre nós na igreja e aqueles que estão em outros locais também. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Talvez essa mensagem ou esse assunto seja tão simples e tão comum que alguém dizer: pastor, poderia pregar um outro tema hoje. Esse é um assunto tão comum, tão casual. Socorrer os necessitados. Quem não sabe aqui que como cristãos, como discípulos de Jesus, nós devemos estender a mão ao aflito, que nós devemos atender às necessidades dos nossos irmãos, começando pelos domésticos da fé, mas entendendo que nós podemos também ser bênção na vida de outras pessoas. Mas pasmem, irmãos, por mais que saibamos e que possa ser mais uma das mensagens óbvias do Evangelho, temos dificuldade de socorrer os necessitados. Temos dificuldades de atravessar a rua e atender a necessidade de alguém que muitas vezes está próximo de nós. Há um texto lá nas cartas de Paulo que diz que às vezes nós temos dificuldades para socorrer os necessitados da nossa própria casa. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus nega a fé e é pior do que o descrente. Então, socorrer os necessitados não é algo para fora dos portões. Começa do lado de dentro, começa na nossa casa, na nossa família. Se estende à comunidade onde servimos a Deus, mas o campo é o mundo. E devemos ajudar as pessoas onde Deus nos levar. É claro que o contexto desse texto, dessa passagem que eu acabei de ler, nos faz entender que esse homem, intérprete da lei, não estava preocupado com vida eterna, muito menos preocupado com amar ao próximo, mas ele queria colocar Jesus em situação de dificuldades. Queria colocar Jesus em uma situação para ver se pegava o Senhor Jesus em contradição. Aliás, fizeram isso durante todo o ministério de Jesus, sobretudo os religiosos. Os escribas e fariseus, eles sempre procuravam contradizer as verdades do Senhor ou colocar Jesus em xeque. E aqui, mais uma vez, esse intérprete da lei tentará fazer isso. Mas a gente já sabe o resultado dessa história. Será em vão a tentativa desse intérprete da lei. Ele se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova, conforme está escrito aí no verso 25. E o que me chama a atenção e me faz lembrar uma outra situação de um outro encontro que Jesus teve com o jovem rico, é a pergunta. Eu sempre brinco que ele fez a pergunta certa, mas teve uma atitude errada. Porque olha que pergunta importante que você diria: poxa, pastor, vamos dar uma nota máxima para ele. Porque ele foi até Jesus e perguntou o quê? O que eu farei para herdar a vida eterna? Não é uma pergunta importante? O que vocês acham? Ele está perguntando o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Mas de acordo com o que nós lemos nos versos anteriores ou nas frases anteriores, era isso mesmo que ele estava preocupado? Ele realmente estava preocupado com a vida dele? Ele realmente estava preocupado com a vida eterna? O texto diz que não, ele queria colocar Jesus à prova. Lembram quando Jesus também foi procurado pelo jovem rico? Qual foi a pergunta do jovem rico para Jesus? O que eu farei, bom mestre, para herdar a vida eterna? Primeiro Jesus censura o jovem rico dizendo: não me chames bom, só tem um que é bom, meu Pai. Mas Jesus prossegue e pergunta para ele o que também? Você pratica os mandamentos?
Aqui o Senhor também falando com o intérprete da lei, Ele fala para ele como está escrito na lei, como você interpreta. E esse intérprete da lei, talvez um pouco mais experimentado do que o jovem rico, porque o jovem rico, ele só vai citar, e Jesus propositalmente só cita os mandamentos horizontais: não matarás, honra teu pai e tua mãe, não furtarás e não dirás falso testemunho. E ele não fala dos mandamentos se nós falamos da verticalização, da primeira tábua da lei. Agora aqui, o intérprete da lei parece que estava preparado para essa pergunta de Jesus. E ele responde como o Senhor Jesus já havia falado no outro texto que temos lá em Mateus. E ele responde também corretamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Como que resumindo os mandamentos da primeira tábua da lei. E ele complementa, e olha, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, os mandamentos horizontais da segunda tábua do decálogo. Então Jesus, ao ouvir esta resposta do intérprete da lei, claro que Jesus sabe qual é o propósito, qual é a intenção do coração desse homem, Jesus diz para ele assim: muito bem, você respondeu corretamente, só faça uma coisa, só falta uma coisa: pratique o que você acabou de me responder. Lembrem quando Jesus conversou com o jovem rico? Jesus perguntou dos mandamentos, Jesus cita os mandamentos horizontais, relacionais, em relação ao próximo. O jovem diz que guardava os mandamentos desde a sua mocidade, e aí o texto diz lá que o Senhor Jesus o amou e falou o que para ele? Só te falta uma coisa. E qual foi o desafio que Jesus lançou para aquele jovem rico? Vai, vende tudo o que você tem, distribui entre os pobres e depois volta e me segue. Qual foi o resultado, irmãos, daquele encontro? O jovem ficou muito triste com a resposta de Jesus, porque ele estava naquela hora sendo colocado em xeque diante de Deus, porque ele amava mais as riquezas dele do que Deus. E foi por isso que Jesus o interpelou. Agora aqui, o intérprete da lei está querendo dizer: olha, o senhor não vai me pegar, eu estou mais esperto talvez do que aquele jovem, eu sei onde o senhor vai terminar com essa pergunta. Mas Jesus, que é muito mais esperto do que ele, de qualquer um de nós aqui, ele diz: você respondeu corretamente, faze isto e viverás. Mas parece que o intérprete da lei está disposto realmente a colocar Jesus numa situação delicada. E ele faz uma pergunta. E aí eu quero, irmãos, dizer que talvez essa pergunta seja feita por nós às vezes, no nosso convívio com as pessoas. Mas quem é o meu próximo? Eu até quero amar. Eu até quero estender a mão para o necessitado, mas para quem? Quem é o meu próximo? Será que essa pergunta não martela às vezes na nossa cabeça, não? Será que nós não usamos também a pergunta do intérprete da lei como uma boa desculpa para nós também não ajudarmos os necessitados? Quem é o meu próximo? Já que estamos em culto, já que estamos reunidos nesse lugar, eu quero, brincando com você, mas o assunto é sério, dizer que essa pessoa que está do seu lado aí no banco que você está sentado agora é o seu próximo. Essa pessoa que está na sua frente, essa pessoa que está atrás de você, é o seu próximo. E a palavra de Deus nessa noite está desafiando eu e a você a socorrer as necessidades desse próximo. Talvez você diga: mas ele não está precisando de nada não, pastor. Ela não está precisando de nada não, pastor. Eu conheço, é meu marido, é minha esposa, é o meu pai, é a minha mãe, são os meus filhos. Será que realmente eles não estão precisando de nada? Talvez ele não esteja precisando de uma cesta básica. Talvez ele não esteja precisando que você pague uma conta para ele. Mas talvez ele ou ela estejam precisando da sua atenção, do seu ombro, do seu ouvido, e de ouvir até o fim sem interromper, e deixar a pessoa abrir o coração para você. Isso também é socorrer os necessitados. Não pense vocês que socorrer os necessitados é só enfiar a mão no bolso, pegar uma nota de 100 e falar assim: toma aqui, ó, vai lá resolver seu problema. Nós podemos fazer isso também, mas socorrer os necessitados não é só isso. Às vezes a pessoa não precisa de dinheiro, ela precisa de um olhar, de um abraço, de uma pessoa que se assente com você e te escute, e não te julgue,
Por isso que eu disse que praticar essa mensagem começa onde? Em casa. Meu querido irmão, esposo, marido, pai que está aqui nessa noite, você tem suprido as necessidades da sua família? Eu não falei se você está levando comida para dentro da sua casa. Eu não estou te perguntando se falta algum mantimento no seu armário, na sua despensa, mas eu estou dizendo se você socorre as necessidades da sua família, emocionalmente, espiritualmente. E você, esposa? E você, mamãe? Você tem suprido as necessidades da sua família? Ah, mas eu já faço tanta coisa, pastor. Eu cuido da comida, eu lavo a roupa de todo mundo, eu passo a roupa, eu faço a faxina. Eu ainda tenho que socorrer as necessidades da minha família. Aí não dá, né, pastor? Nós sempre teremos uma desculpa, como a do intérprete da lei. Eu até quero amar, eu até quero ajudar, mas a quem? Quem é o meu próximo? E uma coisa que também é um alerta de Deus para nós, é que talvez você tenha tanta disposição para ajudar os de fora, e percebam que é um perigo que eu vou dizer agora, porque senão você diz, então não é para amar as pessoas lá fora. Eu não estou dizendo isso. Mas antes de você estender a sua mão para socorrer um necessitado lá fora, você precisa primeiro socorrer os necessitados dentro da sua casa, porque senão você vai trazer um grande problema. Pensa num pai que nunca tem tempo para o seu filho, está sempre ocupado, está sempre cansado, mas basta um amigo tocar ou ligar o telefone ou enviar uma mensagem pelo seu WhatsApp e você fica horas e horas com o seu amigo, com a sua amiga, mas o seu filho está dizendo, engraçado, meu pai disse que estava cansado. A minha mãe disse que hoje não tinha tempo para conversar comigo, mas ela está há mais de 1 hora conversando com uma amiga pelo WhatsApp. Qual é a mensagem que você está dizendo para o seu filho? Eu tenho tempo para eles, para você eu não tenho. Há muitos anos atrás, eu era adolescente já na igreja, mas naquele tempo o Senhor já tinha me chamado para o pastorado, claro que bem inexperiente ainda, mas eu fui interpelado, já contei essa história aqui para alguns irmãos, por uma esposa de um presbítero. Não sei porque ela teve coragem de abrir o coração, ela me chamou na igreja, se assentou comigo, chorou e disse assim, eu sei que para vocês o meu marido é um herói, meu marido faz tudo dessa igreja, ele faz mudança, ele socorre as pessoas, ele leva a gente em consulta, ele vai para o hospital, ele faz viagem, mas quando eu peço para o meu marido me levar no supermercado, ele diz, pega o ônibus e vai sozinha. Eu queria que o meu marido fizesse só um pouquinho do que ele faz por todo mundo na igreja. Aí todo mundo fala assim, eu não quero estragar a reputação do meu marido, mas eu não aguento mais ouvir as mulheres me cumprimentando na porta da igreja e os homens, seu marido é uma bênção. Que homem de Deus é o seu marido, ele socorre todo mundo na igreja, mas não tem um tempo para sua esposa. Que Deus os livre disso. Que Deus me livre de ouvir um dia a minha esposa falar assim, eu sei que você é o pastor, mas você precisa cuidar de mim. Governar a nossa casa antes de você continuar pastoreando a igreja. Socorrer os necessitados é o nosso desafio. O intérprete da lei começou a falar, eu não sei quem é meu próximo. Se eu soubesse, eu prontamente socorreria ele, mas eu não sei. Mas aí Jesus, conhecendo o coração dele e o nosso, vai contar uma parábola. Quantas vezes você já ouviu ensinamentos sobre essa parábola? E é interessante, que já foi dito aqui amplamente pelos nossos irmãos no mês de janeiro, que a parábola é uma história que não aconteceu de fato, mas ela tem elementos de uma história real. E neste episódio aqui, particularmente, Jesus, que conhecia geografia também de Jerusalém, de Jericó, ele vai contar algo de uma estrada perigosa. De fato, se você pesquisar, essa estrada que vai de Jerusalém a Jericó, que tem aproximadamente uma distância de 27 quilômetros, e é interessante que Jerusalém está para São Paulo e Santos. Claro que não chega à mesma distância, porque 900 metros acima do nível do mar está Jerusalém. Mas Jericó está a 300 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Então perceba, Jerusalém aqui, Jericó lá embaixo. E era uma estrada perigosa, cheia de pedras, cavernas. E era o local preferido dos salteadores. Os ladrões gostavam de ficar ali, porque eles tinham lugares para fugir e para se esconder. Então Jesus não conta por acaso que o incidente, que não aconteceu de fato, mas que se dá com esse homem, se acontece numa estrada perigosa. Todo mundo conhece a fama, todo mundo sabe, descer por essa estrada para Jericó
é correr risco. Dificilmente ele poderá chegar ileso lá embaixo. Sempre a gente escuta relato, e fulano desceu por aquele lugar, foi assaltado. Mataram a pessoa naquele lugar. E Jesus diz então que este homem estava descendo exatamente nessa estrada, de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão dos salteadores. O texto não deixa sombra de dúvidas para nós que a situação desse homem foi terrível, porque o texto fala para nós aí que causaram muitos, roubaram ele primeiro, não bastassem roubá-lo, bateram nele, deixaram ele bastante ferido, e o texto ainda coloca assim, e Lucas, por ser médico, dá alguns detalhes, né? Ele diz, o deixaram semi-morto. O que é que você entende por uma pessoa semi-morta? A situação dele não estava boa, não. Uma pessoa semi-morta, a situação dele estava muito difícil. Então imagine, esse é o quadro. Jesus agora está contando uma história para o intérprete da lei e está nos relembrando dessa história. E agora alguns personagens vão aparecer na história. Qual é o primeiro personagem que aparece na história? Um sacerdote. Gente, o sacerdote, segundo a ordem de Arão, tinha uma responsabilidade tão importante. O homem que intercedia diante de Deus pelo povo, o homem que apresentava os sacrifícios, o homem separado da tribo de Levi, um servo de Deus, um religioso, mas era um homem de Deus, por que não dizer ali? Se você lê os livros de Levítico, o livro de Números, você verificará como se dá a consagração dos sacerdotes, como eram as vestes sacerdotais, os cuidados que o sacerdote precisava ter para assumir o seu turno, como também se deu a consagração dos levitas. E o texto diz que quando o sacerdote passou naquele lugar e viu aquele homem semi-morto, o texto fala para nós aí no versículo 31, que ele passou de largo. O que isso significa, irmãos? Ele viu a pessoa caída, mas ele fez vista grossa. E quando eu trago essa mensagem, eu fico com medo de continuar pregando, porque eu estou me vendo no espelho agora. Eu já passei de largo de algumas pessoas, para minha vergonha, para minha tristeza. Eu me lembro uma vez que fui visitar uma jovem da igreja no hospital lá na região da Lapa. Então eu fui visitar uma ovelha. Ok, fiz o meu papel pastoral. Visitei, orei com ela no quarto, estava indo embora em direção ao estacionamento para pegar meu carro. E na entrada do hospital eu vi uma outra jovem chorando compulsivamente. E eu fiquei naquele, pergunto ou não pergunto? Pergunto ou não pergunto? Será que ela vai me dar uma resposta assim? Não é da sua conta? Que conversa é essa? Eu nunca te vi. E eu fiquei nesse impasse do pergunto e não pergunto, e para minha tristeza eu não perguntei. Acho que Deus não vai deixar eu esquecer nunca dessa história, para nunca mais eu fazer isso. Eu poderia naquele dia ter gastado ou investido uma meia hora com aquela moça e escutado a dor dela. Ela poderia ter acabado de receber uma notícia de alguém que estava internado naquele mesmo hospital de que tinha morrido. Ela poderia ter recebido a notícia de uma pessoa muito especial para ela, que devia estar com uma doença terminal, e ela estava chorando compulsivamente na porta daquele hospital, e eu, um pastor, um servo de Deus, eu a ignorei. Você já fez isso alguma vez? Já passou de largo de uma pessoa que você poderia falar, mas eu não estou ocupado, eu não tenho tempo. Eu tenho compromisso. Se eu parar para ficar ouvindo todo mundo, se eu parar para... aí eu não chego no meu destino. Eu sei, é difícil. Às vezes vai acontecer mudanças de rota. Mas o sacerdote, ele não poderia fazer isso. Talvez você vai para a lei e fala, não, pastor, ele estava cumprindo a lei, porque lá em Números 19:11 diz que ele não poderia encostar naquele homem, porque há uma prescrição para o sacerdote, que se ele tocasse num cadáver, ele ficaria impuro por 7 dias. Então ele cumpriu a lei. Fazer o quê? Eu sou sacerdote, eu não posso tocar a mão no defunto. Porque ele pensa, o cara estava semi-morto, mas de longe, ele pensou, morreu. Ele não tinha como perceber que a pessoa respirava ainda. Ela estava com um quadro de que, olha, está morto, eu não posso tocar. O texto diz que o levita fez a mesma coisa. Talvez amparado pela mesma lei, pela lei cerimonial, que ele tinha que se precaver de algumas questões, de algumas imperfeições, ou de algumas impurezas, melhor dizendo, então ele também não toca.
passa de largo. E como eu falei há pouco, todas as vezes que eu prego nessa mensagem, eu estou diante de um espelho. E Deus está me confrontando se eu continuo passando de largo das pessoas que Deus tem colocado para eu ajudar. A começar na minha família, na família da fé e nas pessoas estranhas que de repente Deus colocará no nosso caminho para que você estenda a mão, abençoe e ajude, e talvez você nunca mais veja aquela pessoa. Mas naquele momento Deus colocou ela na sua estrada, no seu caminho, na sua rota, no seu trajeto do trabalho, no trajeto para casa, às vezes no trajeto para a igreja. Mas nós estamos tão ocupados com a religião, nós estamos tão preocupados com a nossa reputação, nós estamos tão preocupados em não nos contaminarmos com as pessoas que nós passamos de largo. Irmãos, às vezes nós somos muito parecidos com o intérprete da lei. Conhecemos os mandamentos na ponta da língua. Claro, Senhor, eu decorei os 10 mandamentos. Eu já decorei, declamei lá na minha escola dominical. Eu sei tudo do Antigo Testamento, mas muitas vezes isso não basta. Por isso que Jesus disse para ele, respondeu corretamente, mas agora vá e pratique. Faça isso e você viverás. Mas ele vai agora e pergunta para Jesus, mas eu não sei quem é meu próximo, ou melhor, não é uma pergunta, né? Quem é o meu próximo? E Jesus está contando a história. Mas aí, para deixar a situação mais difícil ainda para o intérprete da lei, Jesus coloca um personagem aqui que para o judeu sempre foi um problema. Um samaritano. Como é que o judeu chamava samaritano mesmo? Cachorro. Sai para lá, cachorro. Já tocou cachorro na vida alguma vez? Quando alguém queria xingar um judeu naquela época, sabe como é que ele xingava? Você é um samaritano. Isso era um palavrão. Isso era um xingamento. Quando você estava nervoso, um judeu nervoso com outro, sai para lá, seu samaritano, você é um samaritano, cachorro. Os samaritanos não eram bem vistos por um problema histórico lá atrás, que você já deve ter estudado, do período lá da reedificação dos muros, do retorno do povo de Judá, a turma de Samaria, mas você sabe que essa briga passou, e Jesus teve também que quebrar algumas barreiras, e quebrou, falando com a mulher lá no poço. Mas agora o samaritano entra em ação. E vamos ver algumas coisas que são opostas à postura do sacerdote e do levita. Vamos repetir aí, só preste atenção numa coisa. O verso 31 diz assim, que o sacerdote, vendo, passou de largo. E o levita também passou de largo. Não tenho tempo para socorrer ninguém. Embora hoje me parece, me ajudem aí os universitários, que de acordo com o Denatran, hoje se você ver um acidente numa estrada, numa rua, e você não parar para socorrer, você pode ser multado por omissão. Nós temos hoje que prestar socorro. Então você, nossa pastor, eu sei que aquele kit de primeiros socorros que fizeram a gente comprar e colocar no porta-luva do carro, venceu, né? A gente jogou tudo fora, né? Porque ninguém tem curso de primeiro socorro. Talvez você não tenha habilidade, mas você precisa parar, dar as primeiras atenções e às vezes pegar o seu celular e ligar para o SAMU, e ligar para o resgate, mas você não pode omitir o socorro. Ser omisso, melhor dizendo, no momento de emergência. Alguns irmãos aqui, e eu reconheço que eu tenho dificuldade até para fazer isso, mas tem irmãos que fazem isso com mais naturalidade, ainda que seja um quadro difícil, mas ele consegue acalmar a vítima, consegue dizer, calma, nós vamos chamar agora a ambulância, e vai conversando com a pessoa. Às vezes a pessoa não pode dormir, às vezes você fala assim, olha, tenta ficar acordado, você vai reanimando a pessoa. Eu sei que tem profissionais da saúde aqui que podem dar aula para nós sobre isso. Mas nós temos que fazer o que esse samaritano fez. O que o samaritano fez? Diz o texto. Primeiro estava passando na mesma estrada, viu lá o homem, mas ele agora tem uma coisa bem diferente das outras que certamente você já percebeu. Os outros passaram de como? De largo. Passaram longe. E o samaritano? Passou perto. Você quer descobrir qual é a necessidade do seu irmão? Você tem que estar perto dele. Senão você não vai descobrir nunca. Se você não andar com ele, se você não comer com ele, se você não sentar com ele, você não vai descobrir a dificuldade dele. Então a primeira lição que a gente aprende aqui nesse desafio para socorrer os necessitados é
ande perto. Passou perto. Será que nós, na nossa vida corrida, até em casa mesmo, nós estamos passando perto? Pode ser, pastor, mas eu durmo com a minha esposa. Pastor, eu durmo com meu marido, mas às vezes vocês podem só estar dormindo na cama juntos, mas ainda continuam passando de largo um do outro. Pastor, eu sempre vou no quarto da minha filha, eu sempre vou no quarto do meu filho. Nós tomamos as refeições juntos lá em casa, mas isso não significa muita coisa. Às vezes você pode estar passando bem longe das necessidades da sua família, mesmo morando debaixo do mesmo teto. Eu sei que é uma pergunta complicada, mas você teria coragem, pai, de perguntar para os seus filhos, sem agir com autoridade depois? Não responda assim que eu sou seu pai, que eu sou sua mãe. Não, você pergunta e deixa ele responder. Eu tenho atendido às suas necessidades, não estou dizendo atender às suas vontades, seus caprichos, porque às vezes a melhor resposta que um pai e uma mãe dará para um filho não é o sim, é o não. Mas mesmo que você tiver que falar não para o seu filho ou para a sua filha, ande perto dele. Converse com ele. Chore com ele. Ouça ele. Ele pode até estar errado, mas deixa ele falar. Deixa ela desabafar. Passa perto, não passa longe não. Então o texto mostra que o samaritano, inimigo número 1 dos judeus, entra na história. Não é uma história que aconteceu de fato, é uma parábola, mas imagina o intérprete da lei ouvindo Jesus contando essa história. O intérprete da lei que procurou Jesus só para pegar ele na curva, com uma pergunta importante, relevante: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus pergunta dos mandamentos, ele acerta, ele responde corretamente, mas agora ele sai com uma outra evasiva: mas eu não sei quem é meu próximo. E Jesus então começa a contar essa parábola. Mas outra coisa, além do samaritano passar perto e o ver, e percebeu algumas coisas que os outros dois não viram, outra palavrinha preciosa para nós. O que foi que ele fez? Ele compadeceu-se dele. Compaixão. Temos isso, irmãos? Eu não sei quem falou, perdão, que eu não vou lembrar agora a fonte, o endereço, mas recentemente eu ouvi uma definição que eu achei interessante. Qual é a diferença entre ter dó de uma pessoa e ter misericórdia de uma pessoa? Estamos falando de coisas sinônimas? Ter dó e ter misericórdia. Porque nós gostamos muito de falar assim: que dó, ô irmã, que pena, eu estou com uma pena de você. Minha irmã, eu estou com dó de você. Toda vez que você fala que está com dó de alguém, você está se colocando acima dela. Você está por cima. Ô meu irmão, que dó. Que dó, ó dó. Agora, quando você diz que tem misericórdia, sabe o que você faz? Você se abaixa e você fica no mesmo nível dela. Isso é misericórdia. Misericórdia é você ir lá na miséria e ficar junto com ela. Agora, passando de largo, não dá para você fazer isso. O samaritano passou perto e se compadeceu, ele não teve dó. Ele agiu com um coração misericordioso. E ele fez o que estava ao seu alcance naquele momento. Qual era o kit que ele tinha de primeiros socorros ali? Ele não tinha, ele tinha óleo e vinho, mas que tem também propriedades medicinais, e ele então dá os primeiros socorros. Ele vê que a situação é grave. Depois que ele atende aquele momento emergencial, ele coloca aquele homem ferido sobre o seu animal, o seu meio de transporte, e ele o leva até uma hospedaria. Ele investe no cuidado daquele homem. Ele não tinha compromisso. O que vocês acham? Ele estava indo para algum lugar, pois ele perdeu um dia, chegou atrasado no compromisso dele um dia. Se ele tivesse indo para casa, ele chegou atrasado um dia. Se ele tivesse indo para um trabalho, ele chegou atrasado um dia, porque ele passou uma noite na hospedaria cuidando daquele homem. Ele tinha compromisso no outro dia, ele não podia ficar mais. E o que ele faz? Ele dá 2 denários para o dono da hospedaria e diz assim: por favor, cuida deste homem. Gaste o que for necessário. Se esses 2 denários não forem suficientes, quando eu passar por aqui na volta, eu dou a diferença. Irmãos, socorrer os necessitados é passar perto,
é ter compaixão, é ter olhar de misericórdia, é praticar o amor no sentido mais exato, como aquele cântico que nós conhecemos tão bem. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ama ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Será que nós estamos sentindo a dor dos nossos irmãos? O que foi lido nessa noite na abertura do culto? Atos capítulo 4, versos 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. É lindo, não é? Você gosta desse texto? Esse texto é lindo, não é? Soma esse texto com Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Tomavam as suas refeições com singeleza de coração. Cada um ia na casa do irmão. Não havia entre eles o quê? Nenhum necessitado. Nenhum. Talvez essa pergunta eu tivesse que ter já a resposta aqui, né? Eu sou o pastor da igreja, mas eu vou ousar perguntar. Tem algum necessitado na igreja presbiteriana do Jardim Verônia? Tem alguma família nessa igreja que está passando necessidade que nós não percebemos ainda? Ah, pastor, o senhor está falando de cesta básica? Não. Às vezes ele pode estar precisando de outra coisa, não é só de cesta básica. Ah, para pagar as contas de luz e água que vão cortar? Também não. Ah, remédio, né, pastor? O remédio está tão caro. A gente tem que fazer tudo isso se estiver ao nosso alcance, mas não é isso que nós estamos falando. Quantas vezes a gente vem para um culto como o de hoje, você percebe um irmãozinho de canto, uma irmãzinha de canto que está aqui, mas está com o coração partido, triste, mas nós estamos com tanta pressa para ir embora, ou conversar sempre com o mesmo irmão, com a mesma irmã, porque nós temos os nossos grupinhos prediletos na igreja, e você não senta com alguém que está quieto. Você poderia passar a mão no ombro e falar assim, está tudo bem? E às vezes a pessoa fala que está, porque ela não quer contar a real, mas aí você tem que insistir. Está tudo bem mesmo? Ah, bom, já que você está perguntando, não está não. Posso orar por você? Ah, quando você chegar em casa, não, vou orar agora. Agora, os irmãos estão ali na porta cumprimentando o pastor, os irmãos estão aqui conversando. Vem cá, vamos aqui sentar no primeiro banco. Ah, eu não queria orar aqui não quero que as pessoas digam, não, vamos orar lá no cantinho. E não pode ser só uma oração, porque às vezes a pessoa vai te confessar algo que você vai ter que orar e depois vai ter que tomar uma ação. Imagine se a pessoa diga assim, eu não tenho comida na minha casa, se for este o caso. Aí você, vamos orar? Ô Senhor, faz uma oração linda, né? Toca no coração de alguém para levar um prato de comida nessa casa. Como assim toca no coração de alguém? Já tocou. É o seu. É a sua despensa que vai ter que começar. Você pode até fazer uma campanha com outras famílias. Vamos fazer uma cesta básica, vamos falar com a junta diaconal. Mas o seu coração tem que ser o primeiro a ser tocado. Mas eu sou tão pobre. Eu vou dividir o que eu não tenho, mas é assim que funciona na lei do reino. E Deus multiplica. Deus nos faz surpreender, porque a igreja mais pobre foi a que mais ajudou Paulo em missões. Quem era? Os filipenses. A igreja de Filipos, Paulo chegou até a suspender. Não, vocês não precisam participar da campanha para arrecadar donativos para os irmãos da Judéia. Vocês são tão pobres, mas foram os mais generosos, os pobres. Então, irmãos, nós não temos desculpa para não socorrer o necessitado. O texto diz que Jesus, depois de contar essa parábola, faz uma pergunta no verso 36 para ele. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ele não ia brincar com Jesus. Jesus faz uma pergunta tão direta depois de contar essa história, e ele fala o quê? O que usou de misericórdia para com ele. Então ele já sabe. Você percebeu? Ele não falou que era o samaritano, né? Ele também não falou que foi o samaritano, nem o sacerdote, nem o levita. O que foi misericordioso. Jesus falou, é isso mesmo. Faça o mesmo. Seja misericordioso. Você que é tão legalista,
Você que é o intérprete da lei, você que guarda os mandamentos, mas não tem um coração misericordioso. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Vai e procede tudo de igual modo. Passa perto, compadeça-se, tenha misericórdia e expresse amor em ação. Nós vamos encerrar a mensagem nessa noite lendo pelo menos 2 passagens para complementar isso, mas eu não vou expor, eu só vou ler aplicando isso que nós lemos, que nós expusemos até aqui. Vamos ver primeiro Romanos, capítulo 12. Eu brinco que essa aqui é a liturgia de um culto horizontal. A partir do verso 9. Romanos 12, a partir do verso 9. Nós não leremos tudo agora, nós vamos ler até o verso 13. Vamos ler todos juntos? Romanos 12, de 9 a 13. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Verso 13, compartilhai as necessidades dos santos. Começa aqui. Gálatas capítulo 5 diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Principalmente a quem? Aos domésticos da fé. Só que eu quero, como pastor, dizer uma coisa para vocês. Vamos tomar cuidado para a gente dar a seguinte desculpa. Pastor, a gente só vai poder ajudar essa pessoa do outro lado da rua depois que a gente ajudar alguém aqui dentro. Não é assim, irmãos. É simultâneo. É ajudando aqui e lá também. Nós não podemos ser seletivo. A não ser que você diga, mas a gente não tem, vamos repartir. Ah, pastor, nós temos pessoas que são profissionais de pedir, e nós sabemos disso. Os nossos irmãos aqui no ofício diaconal têm que ter discernimento, têm que saber quando pode ajudar, quando não deve ajudar, mas nós devemos tomar cuidado, porque quem vive numa cidade como São Paulo, que tem uma população na rua, e pasme, irmãos, da pandemia para cá essa população aumentou. Mas se você conversar com muitas pessoas que estão dormindo debaixo de viadutos, você vai descobrir que um dia eles tinham um emprego, que eles tinham até uma casa, que eles viviam como nós vivemos hoje, e eles perderam tudo, mas nós não podemos ver esse tipo de gente, porque nós temos medo, e eu tenho também. O que acontece quando o seu carro está chegando perto de um farol? Se os vidros estiverem já abaixados, você vai levantar. Mas nós muitas vezes já andamos com os vidros fechados, porque nós temos medo. Nós não temos medo das pessoas que nos abordam no portão das nossas casas, porque corremos risco, é verdade. Não é fácil. Mas nós não podemos permitir que esse mundo caído, que esse mundo tenebroso venha amarrar as nossas mãos, os nossos pés, e nós não venhamos a praticar uma coisa tão boa, como foi colocado hoje pela manhã. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça, obra do Senhor, fomos regenerados, fomos justificados, é um ato exclusivo de Deus, mas uma vez que eu fui regenerado, eu sou justificado, eu também fui criado para as boas obras, não para alcançar a salvação. Eu já sou salvo, o mérito não é meu, é dele, mas eu preciso praticar boas obras, porque eu também glorifico a Deus através das boas obras. Último texto, primeira carta de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Capítulo 3, versículos 16 a 18. Vamos também a uma só voz fazer essa leitura. 1 João, capítulo 3, versos 16 a 18. Leiamos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Desafiado para socorrer os necessitados. Quem é o seu próximo? Seu marido? Sua esposa? Seu pai? Sua mãe? Seus filhos? Seus irmãos? Seu colega de trabalho? Sua colega de escola? Seu vizinho? Aquele estranho que você pega o ônibus no mesmo horário com ele, todo dia no ponto. Todo dia ele está lá, todo dia ela está lá. Quem é o seu próximo? Irmãos, Deus tem colocado pessoas na nossa vida, mas nós precisamos aprender com o samaritano a passar perto, a ter compaixão, olhar de misericórdia e partirmos para a ação de um amor autêntico e fraternal. Que Deus nos abençoe e que, mais uma vez, que o Senhor está me confrontando com essa palavra, e não me deixe esquecer a história da menina que eu não falei com ela naquele dia. E o rosto dela está aqui, ó. Talvez eu não a veja mais. Eu fui covarde. Eu fui um sacerdote, um levita da parábola do samaritano. Eu ignorei o choro daquela moça. Eu fui lá e fiz o meu papel de religioso, de pastor. Fui no hospital, entrei no quarto, orei com a minha ovelha e fui embora. Mas não falei com aquela moça na calçada daquele hospital. Não perca as oportunidades que Deus te der. Faça o bem na sua casa, na igreja que o Senhor te colocou. E se Deus te pedir para socorrer alguém que você nunca viu e talvez nunca mais verá, faça isso. Eu sei que nessa igreja tem pessoas que têm feito isso, que às vezes no dia a dia, numa rotina do dia a dia, teve que parar tudo, teve que ajudar alguém, teve que socorrer. Que Deus te abençoe por esse gesto, mas que isso seja uma máxima para todos nós. Mesmo que você fale, mas eu vou chegar atrasado no meu compromisso. Está aí um bom motivo para chegar atrasado. Esse vale a pena. Chegar atrasado por esse motivo, porque você parou para socorrer alguém, aí eu acho que vale a pena chegar atrasado. Agora, chegar atrasado porque você acorda tarde, porque você é preguiçoso, aí esse chegar atrasado não vale a pena não. Mas chegou atrasado porque você foi socorrer alguém, talvez seu chefe não entenda, mas fique em paz, porque o teu Deus que te contempla, Ele será glorificado através do seu gesto.